Boa noite, amados. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, será o nosso texto base de hoje. Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Lucas 2, de 1 a 7. Diz o seguinte: Amém? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia para a cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar? Senhor Deus, aqui na Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer por essa noite, em que nós podemos ouvir a Tua mensagem cantada, a mensagem do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e queremos que o Senhor fale através da Tua palavra aos nossos corações. Sabemos que nós somos falhos, ó Pai, e dependemos da Tua graça. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, não nos deixe sair daqui, ó Pai, sem haver uma transformação de vida, sem haver uma transformação no nosso caráter, sem haver uma transformação no nosso interior. E que isso seja demonstrado através da nossa vida diária, em uma vida que realmente esteja baseada numa fé vívida, numa fé eficaz diante do Senhor. É isso que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos num momento aqui no livro de Lucas, que era um momento específico da história da humanidade. Toda a história da humanidade ela foi dividida com base nesse acontecimento. Nós que estamos aqui no Brasil, nós seguimos um calendário, e esse calendário é baseado aonde? No nascimento de Jesus. Nós falamos que nós estamos no ano de 2024, estamos quase finalizando o ano, passando para o ano de 2025, e o 2025 depois de Cristo. Essa data não é exatamente certa, porque só foi começada a contar depois do século XII, mas é muito aproximada. E por que aconteceu isso? Por que esse fato mudou toda a história da humanidade? Porque afetou a humanidade de forma geral. Porque era algo que já havia sido estabelecido pelo próprio Deus desde a eternidade passada até a eternidade futura. O Senhor Jesus Cristo, nós acabamos de ver na cantata que ele diz: olha, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Jesus, ele é imutável, ele é o próprio Deus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos dar a vida eterna. Mas o que significa isso? Fazendo um contexto, fazendo uma alusão aqui ao contexto do capítulo 2, nós vemos que Maria e José estão ali em Nazaré. Maria está quase dando à luz a Jesus. E tudo aquilo ali tinha sido desenvolvido por Deus desde a eternidade passada. E naquele momento, o imperador solicitou que fosse feito um recenseamento do povo, para 3 motivos. Primeiro, para ele saber qual a quantidade do povo existia, para ver se os que foram conquistados, lembra? O povo judeu havia sido conquistado pelos romanos. Os romanos eram a maior potência da atualidade naquela época. Então, ele precisava saber quantas pessoas existiam do seu povo e dos outros povos. Ele precisava arrecadar mais fundos, mais tributos para o império, e ele precisava estabelecer regras que fizessem com que o Império Romano continuasse no seu apogeu. E foi o maior império que a humanidade já teve em toda a história, foi o Império Romano.
Só que o Império Romano ele tinha uma coisa específica. Quando eles conquistavam um povo, eles não simplesmente destruíam esse povo, mas eles permitiam que o povo vivesse com as suas próprias regras, contanto que essas regras não ferissem as regras do imperador. Então, quando ele fez esse recenseamento, ele mandou que todas as pessoas voltassem para suas terras natais, independente de como a pessoa estivesse. Maria, naquele momento, estava no final da sua gestação. E de Nazaré para Belém, era em torno de 150 quilômetros. Hoje seria mais ou menos ali um pouquinho depois de Uberaba, né? A gente conhece aqui, seria de Uberlândia, um pouquinho depois ali de Uberaba. Então é pertinho, não é? É bem pertinho, né? Você parar para pensar, né? Em 1h30 a gente está lá, não está? De carro. Só que eles não tinham carro. Era andando, e no máximo um camelinho para quem tinha dinheiro, ou um cavalinho para quem tinha um pouquinho mais de dinheiro, para conseguir chegar lá. E essa estadia, essa viagem demorou 4 dias. Então você imagina, o poder de Deus ali estava ajudando Maria a segurar esse tempo. Porque 4 dias, nos últimos dias de gravidez, viajando em cima de um camelo, não era fácil, ou andando, não foi fácil. Maria e José então seguem esse caminho até lá em Belém. Ao chegar em Belém, o recenseamento tinha feito só para eles? Não, o recenseamento tinha sido para todo o povo, ou seja, a cidade estava lotada, não existia mais espaço, não tinha espaço em hospedaria. O que acontece? Eles tiveram que ficar no estábulo, e um estábulo não era um lugar bom. Os irmãos que conhecem aqui, os nossos visitantes que estão, ou que conhecem roça, todo mundo sabe, estábulo é uma beleza, para cavalo, para jumento, mas não para pessoas. E ali naquele momento, Maria teve que ser colocada naquele estábulo, e ela deu à luz ali naquele estábulo, e o seu bebê foi colocado então na manjedoura. A gente fala manjedoura e muitas vezes a gente acha tão bonitinho, né? A gente vê esse presépio, uma silhueta de uma manjedoura, é tão bonitinho um lugarzinho, né? Coberto de palhas, o menino Jesus lá. Mas sabe o que era a manjedoura? Era o lugar onde os animais comiam. Você tem noção? Eles tiveram que limpar ali de última hora, não sei se tinha comida ali ainda, tiveram que limpar de última hora, colocar umas palhinhas ali para colocar um menino recém-nascido. Às vezes, olha, eu vou dizer para os irmãos, eu estava no hospital, a minha esposa deu à luz as 2 meninas, né? Uma num ano, a outra no outro. E nos 2, os irmãos já me conhecem, sabem como eu sou meio estressado. E nos 2, por mais conforto que tinha, ainda fui lá, falei com o enfermeiro, tem que olhar porque não sei o que. Então, eu já fui nervoso para essas coisas. E aí era um hospital, tudo equipado, né? Tudo certinho. O municipal daqui é excelente, né? E o Santa Genoveva também, outro excelente. Então tudo equipado. Mas o menino Jesus não. Ele teve que nascer onde? E ficar num lugar onde os animais comiam. Então às vezes quando nós falamos sobre o nascimento de Cristo, às vezes a gente esquece de dar alusão às coisas que estavam acontecendo verdadeiramente ali naquele momento. Mas você acha que foi um momento de tristeza? Aí, do jeito que eu falei agora, pareceu, né, todo mundo ficou meio assim, né? Nossa, um menino Jesus, não manjedoura. Mas eu vou dizer para os irmãos, no Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, nós temos aproximadamente, um pouco mais, na verdade, de 300 profecias falando a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, ou falando a respeito da vida, da morte, da ressurreição, do seu trabalho aqui nessa terra. Dessas mais de 300 profecias, 15 dessas profecias foram feitas literalmente para o nascimento de Cristo. E nesse contexto, em que Jesus Cristo estava ali, na manjedoura, em outro lugar mais próximo, está ali no versículo 8 até o versículo 19, tinha uns homens que estavam guardando as ovelhas, os famosos pastores. Eram homens comuns, homens simples, nada esplendorosos, não eram filhos de reis, não eram pessoas importantes do governo, não, eram homens simples, que estavam ali cuidando das ovelhas naquele momento. E o que acontece naquele momento? Eles olham para o céu e eles veem um anjo,
E esse anjo então dá a boa nova. Ele dá a boa nova. Olha o que diz aqui no versículo 10. Na verdade, vamos ler um pouquinho antes, olha, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Olha, às vezes a gente pensa assim, nossa, que maravilha, né? Mas você pensou, no meio da noite, você guardando, você simples, tranquilo, nunca tinha acontecido isso na sua vida. A noite era tranquilinho, às vezes aparecia um lobo ou outro e dava para afastar, os pastores eram treinados para isso. De repente, fica tudo claro. Eles olham para o céu, aquele anjo ali, e ele fala exatamente o que? Olha, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então, ao receber aquela mensagem, os pastores olharam atônitos, temorosos, mas um anjo estava dizendo, olha, a profecia do nascimento de Cristo aconteceu, e aconteceu agora. E quer saber de uma coisa? Vocês vão lá, vocês vão ver aquele menino que nasceu, que é o Senhor Deus, deitado naquela manjedoura. Nós decoramos, durante esse mês, que diz, olha, Isaías 9:6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aquele Deus prometido, aquele menino que havia sido prometido desde Gênesis até Malaquias, estava lá, nascido, e foi verdadeiro. E não só aquele anjo apareceu, mas na hora que ele terminou de falar, uma milícia de anjos apareceu. Às vezes a gente não tem ideia do que era essa milícia, né? Uma milícia era uma guarda romana específica, que ele guardava geralmente quem? Os governadores, ou pessoas de grande importância. E a gente pensa que era pouquinho? Não. Geralmente a milícia romana era utilizada para guardar o imperador quando ele fazia aparições públicas. Então, todas as esquinas e todas as ruas que eram do Império Romano, onde o imperador ia, tinham que ter guardas da milícia. Então, não eram 1 ou 2 guardas. Estima-se que era mais do que uma legião, porque uma legião era de 1000 soldados. Em uma milícia era a guarda de 12 legiões, ou seja, eram quase 12.000 soldados guardando. Então você imagina que uma milícia de anjos apareceu, milhares de anjos apareceram. E o que eles fizeram? Cantaram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nesse momento, os anjos eles somem, vão para os céus, e os pastores atônitos dizem uns para os outros: olha, será que isso é verdade mesmo? Fazendo uma paráfrase, vamos lá conhecer. Olha o que diz o versículo 15: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E eles foram apressadamente, ao que as escrituras dizem no versículo 16, apressadamente eles foram e acharam Maria e José, a criança deitada na manjedoura, e vendo-o divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Eu fico imaginando toda essa cena aqui, tudo isso que aconteceu. Queria ter eu participado daquele momento. Você tem noção? O Senhor Jesus Cristo nascido, as profecias se cumprindo, e tudo ali fazendo sentido naquele momento. E eu vou dizer para os irmãos, no versículo 1 ao 5, quando nós vemos ali falando sobre a providência de Deus para que eles saíssem de Nazaré até Belém, nós vemos ali Deus provendo, através dos eventos históricos, toda a caminhada para que eles pudessem ali cumprir o propósito de Deus. Não era uma situação fácil. Maria não estava passando uma situação fácil, José não estava passando uma situação fácil, mas Deus ali proveu para eles. No versículo 6 ao versículo 7, nós vemos Jesus nascendo, uma humildade de Cristo ao vir ao mundo em circunstâncias tão simples.
E você vê que em nenhum momento até agora nós vemos Deus usar coisas maravilhosas aos homens. Deus usou coisas simples para transformar o coração daquelas pessoas. Ele transformou o coração de Maria, Ele transformou o coração de José, Ele transformou o coração dos pastores. Em nenhum momento nós estamos vendo pessoas importantes. São pessoas comuns, pessoas que estavam ali esperando o propósito de Deus ser cumprido. Às vezes a gente pensa que a gente precisa ser, nós precisamos ser glamurosos, pessoas assim de grande poder, de grande coisa, enquanto Deus, a única coisa que Ele pede é o nosso coração, que ele seja puro, que ele seja contrito, que ele seja quebrantado, que esteja diante dEle, para nós vivermos uma vida que Ele nos quer e que Ele nos chamou para viver. Às vezes a gente fica preocupado de querer fazer as coisas do dia a dia e não ter tempo para mais nada e ganhar muito dinheiro e ganhar muitas coisas, quando no final Deus fala, olha, no Antigo Testamento nós temos o escritor Salomão, que ele fala, olha, tudo isso é vaidade. Aonde está o seu coração? O seu coração tem que estar nas coisas de Deus, nas coisas simples que Deus faz. A gente não precisa ver um anjo aparecer aqui. Esses homens tiveram a oportunidade, mas nós precisamos entender que o sacrifício que Cristo fez, Ele se despojou de toda a sua glória. Ele poderia estar nos céus, para que Ele vai morrer por um monte de gente que só quer saber de ficar longe dEle? Existe uma doutrina das Escrituras que fala que nós somos depravados em toda a nossa totalidade. E quando eu falo depravados, não é na área sexual, depravados em tudo. Nossos pensamentos, nossas ações, nossa linguagem, nossa vida. E Deus nos dá a sua misericórdia para que nós deixemos isso, para vivermos para a sua glória. Nós temos então aqui essa anunciação aos pastores, a inclusão das pessoas humildes, desses pastores aqui na grande notícia e proclamação de paz na terra. E de tudo isso que aconteceu, sabe o que acontecia com Maria? Eu gosto de falar isso para os irmãos, né? Quando alguém faz alguma coisa assim, que me chateia, eu digo, olha, eu faço igual Maria. Eu faço o quê? Guardo tudo no coração. A gente não vai fazer isso para maldade, né? Lógico. Mas Maria fez exatamente isso. Tudo que estava acontecendo, ela colocou no seu coração. Ela guardou palavra por palavra, ela guardou ação por ação. Tudo ali que Deus estava provendo, ela estava guardando no seu coração. No versículos aqui de 15 a 20, nós vemos essa resposta dos pastores e a importância aqui de responder a mensagem do Natal com adoração e com testemunho. Hoje em dia nós temos tantos afazeres no dia a dia que quando nós pensamos no Natal nós temos pensado igual ao mundo. É um momento o quê? De confraternizar com a família, é um momento de dar presentes, é um momento em que tem um bom velhinho de chapéu que nós chamamos de Papai Noel e ele nos abraça e nos dá presente, e nós podemos ter então um momento de alegria, de confraternização, e nós vamos estar ali todos juntos e é paz na terra. Então aqueles que estão brigados já não estão mais brigados nesse momento, porque nós estamos vivendo aqui todo mundo junto. Isso no dia 24. Quando chega no dia 25 já não é mais Natal. Quer dizer, já passou, né, a virada. Então ali até mais ou menos umas 9, 10 horas a gente ainda aguenta. Mas no dia 26 acabou. Não existe mais isso. Nós estamos acostumados a viver como o mundo tem vivido. E nós precisamos realmente olhar de volta para a mensagem do Natal. E o que o Natal nos traz? Como pessoas que servem a Deus. Pessoas que olham para Deus. O Natal nada mais é do que a grandeza de Deus sendo representada por nós. Sabe por quê? Porque se Cristo não tivesse vindo, se Cristo não tivesse nascido naquela manjedoura, nós estaríamos perdidos. Estaríamos completamente perdidos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu já fiz para alguns aqui, mas para nós nos tornarmos ladrões, precisamos roubar quantas vezes? Apenas um. Para nos tornarmos assassinos, precisamos matar quantas vezes? Apenas um. Vamos ser mais simples. Para nós sermos mentirosos, precisamos mentir quantas vezes? Apenas um.
Então, para sermos pecadores, nós precisamos pecar quantas vezes? Apenas uma. Diante de Deus, que é um Deus santo, todos nós, independente de quem seja, pode ser a minha filha, pode ser a Estherzinha, pode ser a Sarinha, podem ser os mais experientes, todos nós pecamos. Nós já nascemos em pecado e nós pecamos contra a santidade de Deus. Isaías fala que quando Jesus Cristo, um dia, 33 anos depois desse acontecimento aqui, foi pregado naquela cruz, ele foi colocado lá naquela cruz. Isaías fala que Deus, ele amou ter massacrado Jesus naquela cruz, mas não porque era o seu filho, mas porque ele estava levando todos os nossos pecados sobre ele. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ele estava doendo do seu filho ter morrido, mas ele estava alegre pelos pecados terem sido perdoados, pelos pecados ali terem sido colocados naquela cruz. Deixa eu falar para vocês, eu, Atos, tenho 33 anos, vamos fazer um cálculo simples. Eu tenho a idade que Cristo morreu, né? Espero que eu não morra esse ano, mas se eu morrer eu vou para a glória. Mas deixa eu falar para os irmãos, eu tenho 33 anos, se eu pecar uma vez só, por dia, no ano são 366 vezes. Se eu pequei uma vez por dia, nos meus 33 anos, são 365 vezes 33. Eu não tenho uma calculadora, mas os irmãos já podem ter uma noção. Só que eu não sou sozinho. Nós temos hoje mais de 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Então imagine, 8 bilhões de pecados hoje, se pecarmos uma vez só, multiplicado por todo o tempo de vida de cada pessoa, multiplicado por todas as gerações desde Adão até hoje. Tudo isso estava sobre o peso de Cristo quando ele foi naquela cruz. Então, quando nós comemoramos o nascimento de Cristo, é o maior de todos os acontecimentos, porque nós só podemos ter a certeza da vida eterna porque Jesus Cristo veio. Olha, João 3,16, que nós conhecemos muito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele, a única coisa que Cristo pede para nós, que o próprio Deus pede para nós, é crermos. É a única condição. Nós não fizemos nada para Cristo. Pelo contrário, nós só fizemos coisas ruins para Ele. Nós só pecamos contra a sua santidade. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. E não foi de uma maneira simples. Nós até agora vimos que foram acontecimentos simples. Mas quando você junta tudo, são acontecimentos grandiosos. Quando você vê todo o processo. Jesus Cristo então veio a esse mundo para nos dar a salvação. E a significância do nascimento de Cristo vem porque o cumprimento das profecias do Antigo Testamento estavam convergindo naquele momento. Só para dizer para os irmãos, o último livro do Antigo Testamento foi escrito por Malaquias, um dos profetas do Senhor. O livro de Malaquias foi escrito 400 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir. Durante 400 anos, Deus não se revelou à humanidade. A humanidade ficou sem a revelação de Deus. Quando Jesus Cristo nasceu, um pouco antes do seu nascimento, veio a anunciação para Maria e para Isabel. Isabel, que era prima de Maria, recebeu a anunciação junto com o seu esposo de que eles dariam à luz ao último profeta estabelecido da mesma maneira do Antigo Testamento, que foi João Batista. E Jesus, então, Maria e José recebem a anunciação do Senhor Jesus Cristo. Depois de 400 anos, Deus se revela à humanidade novamente, mostrando que o nascimento de Jesus Cristo era um evento esplendoroso. E eu não sei os irmãos, mas quando nós vemos a vida de Jesus Cristo,
O tempo inteiro, Satanás não queria que Jesus Cristo fosse reconhecido. Não queria que Jesus Cristo fosse levado até a cruz. Sabe por quê? Porque o único modo de nós sermos salvos era através disso, do cumprimento das Escrituras. Jesus, ele é a manifestação do amor de Deus. Ele é a manifestação completa do amor eterno de Deus. Nós vimos na cantata que Jesus Cristo, ele é o quê? Imutável. E Jesus, sendo Deus, Deus é o quê? Imutável. Então o seu amor, ele é imutável. Não tem como Deus amar mais ou menos. Ele é amor em sua totalidade. Assim como ele é santo em sua totalidade e justo em sua totalidade. Uma vez, ouvi uma pessoa que perguntou para um determinado pregador, perguntou da seguinte maneira: fugiu da mente. Acontece isso de vez em quando. Na hora que eu lembrar, eu falo para os irmãos de novo. Era a respeito justamente disso. Então, a manifestação do amor de Deus foi completa. Pronto, lembrei, foi sobre a justiça de Deus. Ele perguntou para ele, né? Por quê? Por que eu tenho que aceitar Cristo para ir para o céu? Por que Deus não me leva logo? Por que Deus não leva toda a humanidade logo para o céu? E ele falou: porque Deus é 100% justo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí ele fez para ela, era uma moça que tinha perguntado, ele fez: deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de mim? Aí ela falou: não gosto por causa do que você fala, das suas pregações. Eu falei: tudo bem. Seria justo eu te levar obrigatoriamente para minha casa para viver comigo? Viver com a minha família? E me ver todos os dias? E me ouvir pregar todos os dias? E ter esse momento? Lógico que não. Eu falei: então por que Deus, que é o santo justo, te levaria para um lugar onde você não quer ir? Por que Deus levaria você para um lugar onde você não quer ir? Porque Deus é justo. Quando diz lá em João 3,16, porque mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pede que você creia. E se você crê, ele vai dizer: então você vai viver a eternidade comigo, porque você crê. Você se arrependeu dos seus pecados, você me confessou publicamente com seus lábios, creu em mim com o seu coração. Não é isso que as Escrituras dizem? Olha, se com a tua boca confessares que o Senhor Jesus Cristo é Deus, e com o teu coração creres para a justiça, então serás salvo. Só existe uma maneira de nós termos um encontro com Deus: é crermos que o nascimento de Jesus Cristo, ele foi real, mas ele não foi somente uma pessoa, ele foi realmente a pessoa de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus Cristo, sendo Deus, ele nos dá a possibilidade de sermos o quê? Um com ele. Nós sermos chamados de filhos de Deus. Só existe essa maneira. Alguém já disse, né, no ditado, que todos nós somos filhos de Deus. Não é verdade. Filhos de Deus são somente aqueles que creram. E esses sim podem ser chamados filhos de Deus. A encarnação de Jesus aqui é Deus se fazendo carne e habitando entre nós. Em João capítulo 1, deixa eu vir aqui um pouquinho mais para frente com os irmãos. João capítulo 1, versículo 14, olha o que ele diz. João 1, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João aqui, nesse caso, ele estava falando exatamente como Jesus. Olha, ele veio em carne,
O próprio Deus desceu, despojou-se da sua glória para estar conosco e se limitar a nós, a ser como nós, porque a lei exigia isso. Quando nós vimos no Antigo Testamento, a lei exigia um sacrifício perfeito. Esse sacrifício perfeito, eles faziam como? Eles pegavam um pequeno cordeirinho, sem defeito nenhum, e imolavam como um sacrifício, simbolizando então o derramamento de sangue que era de remissão de pecados. Só que eles tinham que fazer isso o quê? Todo ano. Todo ano eles precisavam fazer aquilo ali para remissão dos pecados. Todo ano eles precisavam fazer esse sacrifício. Quando a gente vê lá em Levítico, Êxodo e Levítico, nós vemos todo um processo de sacrifícios. De sacrifícios que agradavam a Deus, de sacrifícios de perdão de pecados, sacrifícios de esquecimento. Então nós vemos vários. Quando Jesus Cristo veio, Ele nos possibilitou não fazer mais esses sacrifícios, porque Ele foi esse sacrifício por nós, um sacrifício eterno, um sacrifício perfeito. Jesus Cristo, o homem perfeito, o Deus 100%, se entregou por nós, para nós termos a vida. A profundidade do amor de Deus e a revelação de sua graça através do nascimento de Jesus ficam claros quando nós entendemos o propósito do nascimento de Jesus. Uma vez eu estava dando uma das minhas aulas e uma das minhas alunas disse o seguinte para mim. A gente parou, tinha acabado a aula, aí ela decidiu conversar comigo ali um pouquinho e ela perguntou, ela sabia que eu era crente e ela começou a fazer algumas perguntas para mim e ela fez a seguinte pergunta: olha, mas eu não sei porque a igreja fala tanto sobre a morte de Jesus. A gente tem que falar sobre Jesus, o cara bacana, o cara legal, o cara que foi lá e abraçou todo mundo, que fez milagres. Eu falo, é verdade, a gente tem que falar sobre isso. Jesus não era um homem carrancudo que ficou aqui assim, baixou a cabeça e não queria papo com ninguém. Esse não era Jesus. O Jesus que nós vemos nas Escrituras é um Jesus que conversava, que estava junto com todo mundo, que as pessoas gostavam de escutar a sua voz, que as pessoas estavam ao seu redor. Era isso que a gente vê sobre Jesus. Mas eu não pude deixar de dizer para ela que a nossa mensagem nunca pode deixar de chegar, de sair do nascimento de Jesus e chegar na morte do Senhor Jesus Cristo. Porque esse foi o propósito da sua vida. Nós só falamos sobre a sua vida porque ela chegou na morte. E 3 dias depois, Ele voltou a ter vida. Somente por causa disso é que nós podemos falar de toda a sua vida. Naquele momento ela não gostou muito da minha resposta. E nunca mais voltou para as aulas. Mas, uma verdade precisa sempre ser dita. O nascimento de Jesus é um dos marcos mais importantes da nossa fé. Porque se Cristo não tivesse vindo, jamais poderíamos ter uma chance de estar com Deus. Então, amados, para nós finalizarmos, o milagre do Natal, ele realmente é um momento de reflexão sobre o amor, é um momento de reflexão sobre estarmos mais próximos uns dos outros, mas nunca pode deixar de ser um marco sobre a provisão de Deus e o amor de Deus sobre as nossas vidas. Celebrar o Natal tem que ser com gratidão, com alegria no coração, reconhecendo Jesus como único e suficiente, Senhor e Salvador. Jesus Cristo não foi só um cara legal. Jesus Cristo, Ele é 100% Deus, 100% homem, em toda a eternidade, seja passada, seja presente, seja futura. Amém? Amém. Então que nós possamos celebrar essa mensagem do Natal, que nós possamos falar sobre o amor e a provisão de Deus para todos aqueles que estão nos ouvindo, para todos aqueles que estão ao nosso redor. E vamos falar exatamente sobre o que Cristo fez por nós. Olha, eu, Atos, me converti, me entreguei. Quando eu falo me converti, eu entreguei minha vida a Cristo quando eu era pequeno. Mas eu lembro como se fosse hoje. Não foi porque meu pai estava na igreja ou porque minha mãe me ensinava ali na escola dominical e disse, não, você tem que ser. Não, meus pais nunca fizeram isso. Eu decidi por vontade própria. Eu era um pouco mais velho que a minha filha mais velha. E eu lembro até hoje que eu entreguei minha vida a Cristo porque o Senhor Jesus Cristo havia se sacrificado
vindo a essa terra, vivido como eu, e entregue a sua vida por mim. Talvez você esteja aqui essa noite, ainda não tenha tido esse encontro pessoal com Cristo, ainda não tenha entregue sua vida a Ele. Eu não conheço o seu coração, só você conhece o seu coração, só você conhece essa intimidade que você tem com Deus. Às vezes você crê em Deus, você acredita que Deus existe, você acredita que Jesus Cristo veio, mas deixa eu falar uma coisa para você, até o diabo acredita, e não só acredita, como ele treme também. A questão não é só acreditar, mas é aceitar que Cristo, Ele é o único que fez um sacrifício perfeito e entregou-se, veio a esse mundo e entregou-se para salvar a sua vida. Isso se chama gratidão. É como a gente receber um presente. Eu, pelo menos, nunca rejeitei um presente. Você já rejeitou? Alguns podem ter rejeitado, né? Às vezes não gostava da pessoa que deu um presente ou alguma coisa assim. Agora, eu sou meio assim, para lá, eu recebo tudo. Eu digo assim, até o diabo pode mandar, mas se veio, foi Deus que mandou. Até o diabo pode entregar, né? Mas quem mandou foi Deus. Mas um presente, a gente precisa receber. E Deus, Ele deu o maior presente de todos, que é o presente da salvação. Vamos orar ao Senhor? Pai, aqui na Tua presença, eu quero Te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor tem nos dado, de honrar o Senhor com as nossas vozes, honrar o Senhor com a Tua palavra, com a pregação dela, com a explanação dela. Senhor, sabemos das dificuldades do dia a dia, aquilo que realmente faz os nossos corações muitas vezes se afastarem do Senhor. Mas nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um aqui. Aqueles que ainda não fizeram um compromisso com o Senhor, que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor, que ainda não aceitaram Cristo como único e suficiente em suas vidas, que nesse momento possam fazer essa decisão, que nesse momento no seu coração, no seu íntimo, eles possam dizer: olha Deus, eu sei que até esse momento eu estava afastado do Senhor, eu entendi agora, que eu até acreditava no Senhor, eu até sabia que o Senhor existia, mas eu ainda não tinha entendido a tamanha responsabilidade que é crer. Mas nesse momento eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, se tem alguém aqui que ainda não fez esse compromisso com o Senhor, que possa fazer nesse momento. E depois conversar com a gente para nós orientarmos e ajudarmos a pessoa na sua nova caminhada contigo. Aqueles que já aceitaram Cristo como Salvador, Pai, que estão aqui essa noite, que possam fortalecer os seus corações, sabendo que a vinda do Senhor Jesus Cristo nos dá um propósito de vida, nos dá um propósito de continuação nessa vida aqui. E que nós possamos, ó Pai, entregar nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor possa moldar as nossas vidas, nos ajudar a viver diariamente, seja no nosso trabalho, seja com os nossos amigos, seja na nossa família, seja onde nós estivermos, que o Senhor seja Senhor da nossa vida. O Senhor tem que ser o nosso Salvador e o Senhor tem que ser o Senhor. Nós não somos mais escravos do pecado, mas agora somos livres para viver uma vida como servos do Senhor. E a verdadeira liberdade é ser servo do Senhor em sua totalidade. É isso que nós te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.